Fala, torcedor coral, nosso pré-jogo está na área. Daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, a bola vai rolar para Ferroviária e Santa Cruz. É o jogo da volta, é o retorno dessa primeira fase na Série D do Campeonato Brasileiro, 5h30 da tarde no PV, o Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. E a partir de agora, todas as informações e os bastidores desta partida. Lembrando que as escalações pintam daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, no @multiplaype, em todas as plataformas. Enquanto isso, você já vai garantindo aquele like, dando aquela moral pra gente, dá o like no vídeo, se inscreve aqui, abençoado, abençoada, no canal. Antes de começar a torcer pelo Santa, vamos se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para as notificações e você pode ser membro do canal. Quem for membro vai ter informação quentinha e exclusiva o tempo todo aí no seu YouTube, na sua Smart TV, no seu tablet, no seu computador, no seu celular, onde você estiver, tá legal? Vamos falar do jogo e a gente começa a falar das polêmicas primeiro, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins para a gente falar no nosso pré-jogo de hoje. Vamos começar logo pela parte chata. O STJD, todo mundo já sabe, bloqueou a entrada do torcedor coral no PV na tarde de hoje, tarde e noite deste domingo. Isso por conta daquele incidente que aconteceu na semana passada, quando uma pedra foi arremessada no ônibus do Ferroviário, quando já estava por ali, por volta, nas mediações da encruzilhada, alguém jogou uma pedra e acabou que quebrando o vidro do ônibus da equipe do Ferroviário. O ônibus estava escoltado, mesmo assim, não tem como prever que alguém vai arremessar uma pedra, né? A pedra foi arremessada, quebrou um dos vidros do ônibus e os estilhaços acabou atingindo membros da comissão técnica, alguns jogadores, mas ninguém ficou ferido. E aí é bom lembrar o seguinte: o Santa não foi notificado por conta deste incidente. É bem diferente daquela situação que aconteceu no ônibus do Fortaleza, que foi atacado por torcedores uniformizadas do Sport Clube do Recife. Naquela ocasião, testemunhas viram os torcedores, viram que se tratava de um grupo, e aí, por conta do coletivo, né, não foi uma ação individualizada, não foi um único suspeito, aí o Sport realmente acabou arcando com as consequências. Desta vez, não. Foi um único indivíduo. Santa Cruz, inclusive, publicou nas redes sociais um cartaz procurando para que a torcida ajude a localizar e identificar esse suspeito que arremessou essa pedra, porque a Federação Cearense de Futebol começou a fazer uma enorme pressão. E, como o caso já é reincidente aqui no estado de Pernambuco, lamentavelmente, a Federação Cearense começou a fazer pressão para que o STJD punisse o Santa Cruz de alguma forma. Mas o Santa não foi notificado, tá? E por se tratar de uma questão que aconteceu, um ato de violência fora dos domínios do Santa Cruz, se trata ali de um caso de polícia. Então, as autoridades policiais do estado de Pernambuco, quem tem a responsabilidade de identificar, prender o suspeito se fosse o caso de alguém ter sido gravemente ferido. Tá? Mesmo que esse suspeito seja identificado, ele não vai pagar uma punição tão severa porque houve o dano material, mas ninguém ficou ferido, por sorte. Então, o STJD acabou acatando a pressão da Federação Cearense de Futebol e puniu a torcida do Santa, vetando a entrada do torcedor coral no estádio Presidente Vargas. Mas tem a TV Ferrão para transmitir o jogo, então pelo YouTube vai monetizar bastante aí para a TV do Ferroviário, mas aí o torcedor coral quer ver mesmo o jogo, quer ver a bola rolar e quer ver o Santa jogar bem. Agora, uma outra questão aqui, antes da gente entrar propriamente dito nos times. A Federação Pernambucana de Futebol se pronunciou ao longo desta semana sobre esses fatos, sobre esse incidente? Não. Nem para defender o Santa, nem para dizer que estava cobrando das autoridades policiais a identificação desse suspeito. Coube ao Santa e coube aí ao torcedor, de uma forma muito espontânea e voluntária, procurar o suspeito. É mesmo que procurar uma agulha no palheiro, né? Quem é que vai dizer, olha, fui eu que atirei a pedra? Ninguém vai fazer isso. Então, o Santa até colocou esse cartaz nas redes sociais, tentando identificar o suspeito. Logicamente, as contas vinculadas aí a grupos de torcedores do Santa Cruz também compartilharam esse post, mas até então, e se identificar, for entregar à polícia, não há mais flagrante. Então, infelizmente, esse torcedor ou esse suspeito não vai ser punido. Quem foi punido foi o torcedor do Santa Cruz. Quem comprou ingresso de forma antecipada? Porque quando o Ferroviário abriu a venda de ingresso do primeiro lote,
tinha torcida para visitante, ingresso para torcedor visitante. E eu creio que torcedores corais compraram esses ingressos. E aí, como é que vão reaver esse dinheiro? Como é que vão ser ressarcidos? Né? Ficou a dúvida. Ao longo dos próximos dias a gente vai até apurar melhor essa questão. Vamos para o jogo? Vamos falar do jogo. Santa Cruz, líder disparado com 19 pontos. O Santa busca agora uma classificação geral na Série D do Campeonato Brasileiro. Técnico Marcelo Cabo só não tem o Israel, lateral direito, barra volante, barra atacante, barra meia, barra tudo, barra coringa. O Israel, ele sentiu um estiramento na coxa e ficou na capital pernambucana, não viajou. Mas aí tem o Totti. E o restante do time é o mesmo. A gente vai passar já a provável escalação do Santa. Então, isso significa dizer que o Santa chega consolidado. E como já enfrentou o Ferroviário na semana passada no Arruda, logicamente que o técnico Zorro, que é o técnico da equipe do Ferroviário, estudou muito as qualidades do Santa Cruz e as armas que o Santa Cruz tem. Então, acredito que vai ser um ótimo jogo. O técnico Marcelo Cabo sabe fazer a leitura de jogo, sabe também que o Ferroviário deve aprontar para cima do Santa, até pelo fato de estar jogando em casa, até pelo fato de ter a ajuda do torcedor do Tubarão da Barra. Então, vamos aguardar para que tenhamos um jogo bacana de se ver, bonito de se ver. O Santa vem dessa vitória, 3-1. Inclusive, a equipe do Ferroviário tenta manter essa campanha invicta na Série D, jogando em casa, na casa do adversário, né? Porque perdeu para o Santa no Arruda na semana passada, e o Tricolor busca aí essa questão da liderança isolada. O técnico Thiago Zorro não vai poder contar com o goleiro Matheus Cavicchioli. Ele sofreu um estiramento posterior na coxa, e com um desconforto muscular no adutor da coxa também, o William Maranhão. São os únicos desfalques da equipe do Ferroviário, que deve ir a campo com a escalação bem parecida da semana passada. João Vitor, Cauê Leonardo, Wesley Júnior, sem o R, Júnior, Léo Paraíso, Ailton Santos, Kevin Ribas, Ramires, Garibe, Brian, Ciel, irmão de Nildo, e Felipe Cruz. Marcelo Cabo, torcedor, é impressionante, né? Como o time do Santa ele tem a sua consistência, né? Aquela questão da manutenção do time, não é? Para que o torcedor, não só o torcedor, logicamente, mas que o time se entrose cada vez mais, tenha aquela coesão. Então, o técnico Marcelo Cabo não gosta de mexer muito. As mexidas são pontuais. Por exemplo, não tem o Israel, que não viajou com esse incômodo muscular, mas tem aí o Totti, que era o titular no início da temporada. O Totti só tinha saído quando sofreu aquela lesão na coxa. No mais, a equipe do Santa, o torcedor já tem de cabeça. Felipe Alves, o homem de gelo, Totti na direita, a dupla de zaga Eurico e Matheus Vinícius, Rodrigues na esquerda, Balotelli, Gabriel Galhardo, que está voltando, está ok para jogar, e William Júnior, Tiaguinho, Giovani Soares, está jogando muita bola o Giovani, e o Thiago Galhardo, que também já desencantou, já começou a buscar mais jogo, ou seja, o Santa busca aí essa consistência no time, essa coesão no time, e busca mais essa vitória, como diz o hino coral. A arbitragem da partida é do Vilmar Santana de Oliveira, ele é alagoano, vai ser auxiliado pelo Anderson da Silva Rodrigues, do Ceará, os bandeirinhas são da casa, tá? E o Anderson da Silva Rodrigues, aliás, está o nome dele duas vezes aqui repetido, os bandeirinhas são cearenses. E o quarto árbitro, Francisco Naidson Albuquerque de Souza. Esse, o provável time do Santa, o provável time do Tubarão e, logicamente, a arbitragem da partida. Tem um lance curioso. Os investidores estão na capital pernambucana. Os investidores da futura SAF. Tem novidades sobre a SAF também, né? Os investidores estiveram na manhã deste domingo. Nós temos a foto aí para mostrar para vocês. Está na tela o staff, né, do grupo da Cobra Coral Participações S.A., que é a empresa que vai administrar a SAF do Santa Cruz. Esse grupo esteve no Arruda hoje pela manhã. E aí eles pousaram até para uma foto, conheceram o Arruda, aqueles investidores que entraram depois e que não tinham vindo ainda a Recife, né? Só compraram as ações depois da saída do Márcio Cadá. Um outro grupo também está participando agora na sociedade da Cobra Coral Participações S.A. E aí eu vou até dizer os nomes deles aqui, tá certo? O presidente Bruno Rodrigues recebeu
esse grupo, ao lado do Vitor Tavares Pessoa de Mello, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Adriano Lucena, que é o presidente da Comissão Patrimonial, e todos eles recepcionaram o Vinícius Diniz, o Marcos Bittar, o Irã Barbosa, Fernando Vieira, Ale Kubitschek e o André Beraldo. São os investidores que estiveram no Arruda hoje pela manhã para conhecer as dependências do José do Rego Maciel. Até porque eles vão tomar conta administrativamente do Arruda, né? Então, eles precisam saber onde é que o dinheiro deles está sendo colocado. E aí, por falar em SAF, o Santa Cruz, no comecinho aí do final de semana, né, publicou uma nota oficial da proposta vinculante da SAF. São as novidades da SAF do Santa Cruz. Nós temos essa nota também na tela para você. A presidência do Santa Cruz Futebol Clube, por meio do presidente executivo Bruno Rodrigues, informa que foi encaminhada na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 6, à presidência do Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal do clube, o documento formal assinado pelos investidores, contendo as condições oficiais e finais da proposta vinculante da constituição da Sociedade Anônima de Futebol SAF do Santa Cruz. Este passo, diz a nota, reafirma o compromisso do Executivo Coral em conduzir o processo com transparência, a responsabilidade e as melhores intenções para o futuro do clube, em linha com os princípios de governança e com a grandeza da nossa instituição. Reforçamos que todos os demais documentos impressos e detalhados que compõem a presente oferta serão entregues fisicamente na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, aos dois órgãos competentes em pleno conhecimento e deliberação. Com este importante avanço, Santa segue confiante na construção de uma SAF sólida, moderna e à altura da paixão da torcida. Avante Santa Cruz, a data de 6 de junho desse comunicado oficial. E agora, o que é que vai acontecer? O contrato está formalizado. Todo mundo já assinou o contrato. Esse contrato, com todas as suas nuances, todas as suas cláusulas, vai ser entregue ao Conselho Deliberativo e uma cópia ao Conselho Fiscal, presidida ali pelo desembargador Bartolomeu Bueno. Eles vão analisar, vão apreciar, e até o dia 16, os dois conselhos, né, o Fiscal e o Deliberativo, vão analisar todo esse contrato e vão marcar a Assembleia dos Conselheiros, a reunião extraordinária dos conselheiros. A votação vai ser presencial, não vai ser híbrida, vai ter transmissão da TV Coral, nós vamos acompanhar também pelo Multiplay, tá? E eles vão apreciar ponto por ponto, cláusula por cláusula do contrato, que em resumo diz que R$1 bilhão pelos próximos 15 anos, a utilização do CT Ninho das Cobras, que deve continuar sendo utilizado, né? O Cadá queria detonar o CT, mas o Cadá já saiu, o Márcio Cadá. Utilização do CT, utilização e exploração do estádio José do Rego Maciel, e são 90% das ações. Nos próximos 15 anos, R$1 bilhão. Então, é isso que vai ser posto, é isso que vai ser apresentado, são esses itens, né, que vão ser apresentados, e o Conselho vai aprovar. A palavra não é aprovar, a palavra é apreciar. Recomenda-se ou não para a AGE a votação, a autorização, ou sim ou não, para realmente se transformar em SAF. Quem vai definir é o sócio. Mas, pelo que nós já conversamos, e aqui no canal nós já ouvimos o Vitor Pessoa de Mello, tem entrevista dele aqui no Papo Aleatório, o presidente Bruno Rodrigues também tem entrevista dele aqui no Papo Aleatório. A gente sabe que isso vai passar tranquilamente, porque é a sustentabilidade do Santa Cruz. Né? Santa já viveu momentos de salários atrasados nesses últimos 2 meses, mas o presidente garantiu que o calendário, o salário vai ser reajustado aí em relação à folha por conta desse desarranjo, que ele chama de desarranjo, porque a SAF contratou os caras, mas quem paga por enquanto é o Santa. Mas aí quando for homologada a SAF, lá para agosto, né, depois da AGE, é que efetivamente o caixa do Santa vai ficar absolutamente sanado e saneado. Porém, tem a questão da recuperação judicial. O balanço não foi apresentado ainda, torcedor. O presidente do Santa prometeu, inclusive, pelos próximos dias, apresentar esse balanço
não foi apresentado, teve um atraso, era para ser apresentado desde abril. Já vamos aí para 1 mês e 10 dias praticamente de atraso em relação ao balanço. Mas ele garantiu também que não vai sofrer nenhuma punição por parte da CBF pelo atraso na apresentação do balanço. Eu até perguntei ao presidente, na última entrevista que fizemos, se passaria muito dos 319 milhões de reais que foi o passivo do ano 2022/2023, porque o balanço que vai ser apresentado agora é relacionado ao ano de 2024. Ele disse que ficaria mais ou menos nessa faixa. Então, eu estou acreditando que o Santa deve chegar aí a um montante de 320, pouco mais de 320 milhões de reais. Vamos aguardar para ver esse balanço. E voltando a campo e bola, torcer para que o Santa junte mais uma vitória, como diz o hino, e se isole cada vez mais nessa liderança da Série D. Por que é importante fechar essa primeira fase na liderança? Porque os jogos da volta, na próxima fase, o Santa pode definir em casa, decidir em casa, e com o apoio da torcida, né? Então, não precisa nem falar que a torcida já atende o chamado do Santa Cruz e lotando as dependências do Arruda. Vamos aproveitar e ouvir o técnico Marcelo Cabo falando da expectativa desse jogo, entrevista na íntegra para você. Vamos lá. Marcelo, com a chegada do jogador Renato, quantos jogadores você ainda pretende para a equipe e quais as posições? Boa tarde a todos. A gente ficou muito feliz aí com a contratação do Renato, um jogador que com certeza vai agregar bastante, né, ao nosso elenco, ao nosso grupo. Um jogador experiente, um jogador que tem histórico de bastante gols e uma peça importante que vem a acoplar junto com o nosso elenco para a sequência da temporada. Que nem falei anteriormente, o Santa Cruz está aberto ao mercado, né? A gente está analisando o mercado como num todo, a gente, na mesma questão de a oportunidade do mercado, como houve essa oportunidade do Renato, a gente está bem atento às outras oportunidades de mercado. Assim, eu tinha uma necessidade muito urgente no extremo. Essa era a maior necessidade emergencial. Então, a diretoria supriu e agora a gente está entendendo o mercado como um todo. Não tem uma posição específica. Eu vou falar para você que eu estou muito satisfeito com o que o meu elenco vem entregando, né? Como eu falei anteriormente, se vier alguma peça que venha a agregar, acrescentar na sequência da competição, a gente vai analisar. Não está fechado o elenco do Santa Cruz, ele está aberto e a gente vai continuar mapeando o mercado, entendendo o mercado, entendendo que nem sempre falei, chegar um jogador que seja do nível dos que a gente tem ou melhor para que possa agregar a esse elenco e com certeza fortalecer o elenco para a sequência da competição. Boa tarde, Marcelo. Eu queria que o senhor falasse como foi essa semana de treinamento. Vai enfrentar o Ferroviário novamente, agora fora de casa. Como é que o senhor pensou esse jogo lá no Ceará? Queria que o senhor falasse também sobre as voltas, Gabriel Galhardo e Pedro Favela, e se tem alguma baixa para o jogo do próximo sábado. A gente trabalhou bem a semana, né? Uma semana satisfatória de trabalho. O mais importante é que o grupo tem respondido bem aos trabalhos, aos treinamentos. A gente vê cada semana o grupo mais fortalecido, o grupo mais fechado, mais unido, os jogadores individualmente evoluindo bastante. Isso é muito bom porque a gente acaba tendo um grupo com uma disputa salutar interna por um espaço dos 11 titulares. Isso é bom e isso aumenta, né? O importante é o treinador ele ter, quando precisar recorrer aos 11 que não começam o jogo, a gente ter a resposta que a gente teve no último jogo. A gente ter um Jonathan Paulista que começou o jogo com a ausência do Gabriel, se ouve muito bem. A gente tem um Bessa que entrou muito bem, a gente tem um Vini Ora que entrou muito bem, o William sempre que a gente precisa geralmente lançá-lo, né, numa situação geralmente que a gente pode vir a ser pressionado, tudo aquilo que eu penso do William para o jogo, ele corresponde, né? Eu já falei as grandes virtudes que o William tem. Então, assim, o Vini Silva vinha de um tempo de inatividade, entrou, na minha opinião, jogou muito bem, entrou muito bem, correspondeu muito bem, incorporou o setor,
deu volume, deu força ao setor ali, no momento que a gente estava ali sendo um pouco pressionado. Então, assim, a gente sempre trabalha os 11 que não são titulares para, quando for solicitado, serem igual ou melhor. Porque quando você faz uma substituição, você sempre faz no sentido de acrescentar, melhorar. Então, eu tenho que performar esses atletas assim, para quando forem solicitados, corresponder como os atletas corresponderam no último jogo. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Você já falou assim recentemente sobre a tua perspectiva de pontos para a classificação para a próxima fase. Eu queria que você fizesse uma análise do que o Santa construiu até agora. Ter a melhor campanha dessa primeira fase até aqui, junto com o Asa, ter feito 19 de 21 pontos. O quanto ter essa campanha é importante dentro do vestiário, o quanto é importante para você, para a tua confiança no trabalho, o quanto é importante para os jogadores. O que é que você nota, por exemplo, dos atletas no vestiário, tendo uma campanha dessa, um nível de confiança alto? Os jogadores estão muito confiantes, né? Os resultados trazem confiança. A nossa campanha pode ser surpresa externamente, mas internamente para a gente não é nenhuma surpresa, porque a gente preparou a equipe. Eu me lembro quando eu ganhei mais uma semana de intertemporada, né? Eu cheguei 9 dias depois que começava o campeonato, aí eu ganhei mais uma semana, que foi o adiamento da competição, e ali eu falei para vocês que essa semana ia ser fundamental para o nosso início da competição. Iniciamos contra o 13 e não foi um jogo que agradou ninguém a ótica, mas vencemos, que era o mais importante. E aí eu ganhava mais uma semana. Depois, internamente, a gente foi trabalhando, os jogadores foram assimilando aquilo que eu gostaria que fosse o Santa Cruz, o DNA de Santa Cruz, que eu não me refutei desde o momento que eu cheguei aqui na minha primeira entrevista. Eu pontuei para vocês o que seria o Santa Cruz, na minha opinião, na minha visão, o que eu queria do Santa Cruz. E a gente está no caminho que eu pensava. Então, uma semana a mais que eu ganhei, e depois essa vitória do 13 que me deu uma semana, foram quase 25 dias. Eu acho que uma intertemporada era o necessário. A partir do segundo, terceiro jogo, eu já ter uma equipe palpável, uma equipe que eu pudesse confiar. E aí, o mais importante disso tudo não é a minha metodologia, não é o que a gente pensa, o que a gente aplica de conceito. É o que o jogador quer fazer, é o que o jogador assimila. Por isso que eu falo que eles são protagonistas. E eles assimilaram, né? Como a gente diz na gíria do futebol. Eles compraram essa ideia. E eles comprando essa ideia, eles colocam tudo em prática no treinamento do dia a dia. E aí, eu sempre falei, não só o Cabo, mas os meus pares de trabalho, meus companheiros de trabalho, o Arley, o Pedro com a chegada agora, o nosso CEO, o Diego, estatutário, o Alan, estatutário, a minha comissão técnica, a comunicação, a nutrição, tudo é um trabalho integrado, multidisciplinar. Esse trabalho faz o Santa Cruz estar onde está. E aí, com certeza, a gente logo tomou a decisão de mapear 30 jogadores para trabalhar, tomamos essa decisão, que era uma decisão difícil, mas importante de tomar, para vir ter um grupo enxuto. Para quê? Para que eu pudesse trabalhar esse grupo, não só dentro de campo, mas mentalmente, implementar neles a filosofia que eu queria. E aí a gente começa a ter um vestiário saudável, um vestiário controlável, um vestiário saudável, um dia a dia controlável, um dia a dia saudável, e que nem falei anteriormente, a gente tem uma viagem amanhã. E aqui no Santa Cruz, fazer essa viagem não é um sacrifício, é um prazer. A gente está junto, trabalhando, aprendendo um com o outro. Então, do porteiro ao nosso presidente, esse é o intuito. Então, assim, hoje a gente tem um elenco definido, um grupo definido, uma metodologia definida. A gente tem os jogadores muito unidos, um vestiário bom, um dia a dia bom, um interno bom. Aquilo que a nossa comunicação, com muita capacidade externa, isso não é um fake, isso é uma realidade que a gente vive aqui, no dia a dia de treinamento, no pré-jogo, no pós-jogo. Esse é um ambiente que a gente conseguiu fazer do Santa Cruz. Então, é um momento muito bom, mas é um momento de alerta, entendeu? É um momento para a gente estar sempre com a luz amarela ligada, porque se a gente entender que a gente já alcançou o objetivo, a gente não vai alcançar o objetivo final. Então, a gente precisa estar reunindo, precisa estar pontuando. A gente teve um passado recente aqui, 2020, que houve uma trajetória parecida e o objetivo final não foi alcançado. A gente segue bons exemplos e se alerta com os exemplos que acabaram não alcançando o objetivo. E 2020 para a gente é uma ótica, é um parâmetro. A gente fala
sempre sobre essa situação que foi uma verdade que o Santa Cruz viveu, né? Então, assim, a gente tem que ter muito alerta, muita atenção, para que a gente sabe que a gente tem um planejamento, a gente está executando bem, mas a gente não chegou ainda no fim da maratona. Uma maratona que é um campeonato desse, se corre com resistência. Podemos ter arrancado forte, e agora a gente tem que ter fôlego para ter essa resistência. Para quê? Para manter essa primeira colocação nessa maratona. Eu queria te perguntar, inclusive, sobre essa luz de alerta e sobre esse exemplo até de 2020 que você falou. Com uma dúvida. Já a essa altura do campeonato, a classificação está muito perto, né? Faltam 7 jogos ainda. Você tem 21 pontos em disputa ainda, você já tem 19. Com a classificação encaminhada internamente, em algum momento se fala da próxima fase? Já é possível com os jogadores, não sei, conversar sobre possíveis adversários ou alertar para essa história de que, enfim, o Santa ainda tem 3 mata-matas pela frente, além dessa primeira fase. Nesse momento já se fala ou ainda é só a primeira fase na conversa? Seria hipocrisia da minha parte falar para você que a gente não fala, né? Aqui a gente tem que falar a verdade. A gente está com foco total, a gente não classificou, a gente tem algumas metas ainda a cumprir na fase de grupo, que é ser primeiro do grupo, e sim, importante sim, ser primeiro no geral, para a gente ter todos os mata-matas em casa. Se a gente for primeiro no geral, independente do adversário que a gente pegar, a gente vai decidir aqui no Arruda o segundo jogo. E isso é uma meta muito importante. Manter essa primeira colocação é uma meta muito importante. Nós só cumprimos 50% da etapa. Talvez no primeiro jogo, se eu chegasse no final do primeiro turno com 19 pontos, seria um paraíso. Talvez muita gente não imaginasse que a gente seria capaz disso, mas a gente foi. Então a gente agora precisa manter, quem sabe, os 19 ou os 21 pontos da segunda fase. Porque assim, o profissional ele tem que ter obstinação pela vitória. Porque um time que acostuma vencer, ele vai vencer com naturalidade. O time que acostuma perder, ele vai perder com naturalidade. Então a gente começou a vencer. Qualquer ponto que a gente desperdiçar vai nos incomodar. Isso é uma mentalidade vencedora. Isso é uma mentalidade que a gente está criando aqui dentro. Um Santa Cruz vencedor. Então a gente precisa sim. Mas a gente conjectura cruzamentos. Claro que a gente senta em reunião, conjectura. Se a gente, a gente vai pegar a chave tanto. Se a gente for primeiro, vai pegar possivelmente esse adversário. E na segunda fase, e na terceira, claro que a gente faz isso. Isso aí é planejamento. Não tem como fugir disso. Mas o foco total é nessa fase. Como diz o nosso grande treinador, Muricy, a bola pune. Se você começar a perder foco, você pode começar a pagar o preço, talvez da gente não ser primeiro, talvez a gente pode até classificar, mas não da maneira que a gente quer. Então o foco vai ser mantido, mas sim, já começando ao planejamento da sequência da próxima fase da competição. Exalta nas coletivas, no pós-jogo, a importância da torcida do Santa Cruz como um 12º jogador. Nessa primeira fase não foi diferente, tanto dentro como fora de casa. Para esse jogo, não sei se chegou a informação, se eu já for sabendo dessa possibilidade de não ter a presença da torcida do Santa Cruz lá no Ceará. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa situação. Obrigado pela pergunta, porque depois do ocorrido eu não me manifestei ainda, não coloquei minha opinião. Primeiro, eu quero pedir desculpa àqueles profissionais que estavam no ônibus do Ferroviário, né? A minha solidariedade a eles, porque ali eram profissionais, pai de família, que estavam trabalhando e foram alvejados com uma pedrada. Então, assim, minha desculpa à instituição Ferroviário, em nome do seu presidente de toda a instituição, minhas desculpas e minha solidariedade a todos os profissionais que estavam dentro daquele ônibus, porque um dia eu já passei por isso também, e você sai da sua casa para trabalhar e acaba sendo alvejado por uma pedra e a gente não sabe o que vem depois daquela pedra. Então, a minha solidariedade a todos aqueles profissionais que estavam dentro daquele ônibus. Graças a Deus ninguém se feriu, ninguém se machucou e conseguiram voltar à sua casa e continuar o seu trabalho. E a minha colocação posterior a essa é a minha tristeza pela essa resolução do STJD do não comparecimento do nosso torcedor. A minha solidariedade ao nosso torcedor, à nossa torcida, porque eu averiguei tudo como todo mundo averigou. Na minha opinião, Marcelo Cabo, tá? Para mim foi um fato isolado. Não foi a torcida do Santa Cruz que apedrejou aquele ônibus, foi um torcedor. Um torcedor que a imagem prova isso, nem o uniforme do clube estava, ele tacou uma pedra. Então,
na minha opinião, não era a torcida do Santa Cruz que tinha que ser punida. Era esse cidadão que tinha que ser punido na esfera criminal, na esfera que pudesse penalizá-lo pelo ato. Foi um ato isolado, é como se eu estiver passando na rua, alguém me dá uma pedrada. Eu não posso dizer que foi a instrução X, Y, Z, mas eu respeito a decisão do STJD, né? Mas eu espero que eu ainda possa contar com o nosso torcedor, porque 5 milhões de torcedor não pode pagar por um cidadão, que eu não sei nem se é torcedor do Santa Cruz. Não sei. Ninguém conseguiu identificar, ninguém conseguiu saber quem é, quem veio. É a mesma coisa do que você está passando na rua, o cidadão pegar e tacar uma pedra no seu carro. Você tem que ir lá apurar, identificar. Eu acredito que tenha sido uma medida prévia do STJD e espero que os fatos sejam apurados, porque o nosso torcedor, a nossa apaixonada torcida, não pode ser punido por um cidadão se eu não sei nem se torce para o Santa Cruz. Então eu espero que as autoridades apurem isso a fundo, né? Nós temos a imagem, que tente identificar esse cidadão e que ele pague pelo ato que ele fez de atingir um pai de família dentro do ônibus. Então, para mim, esse cidadão não é torcedor do Santa Cruz. Para mim é um marginal. É um cara que está tomando uma atitude de uma pessoa que tem que ter uma correção para viver em sociedade. Porque, como foi no ônibus, poderia ser eu como cidadão, você ou um pai de família andando na rua, ser alvejado por uma pedrada. Então, a minha solidariedade também ao nosso torcedor. Eu sinto muito dele não poder participar. Espero que haja tempo hábil para poder apurar isso e o torcedor do Santa Cruz não ser punido por um cidadão que cometeu esse crime. Marcelo, qual a principal lição que o time tirou dessa última partida contra o Ferroviário que pode ser aplicada agora nesse novo jogo? Boa pergunta. A gente fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo. Algumas correções técnicas e táticas a gente já fez essa semana. Por exemplo, assim, eu achei que o nosso balanço... Perdão, me perdoe, toda hora eu bato aqui. Eu acho que o nosso balanço defensivo na hora do gol do Ferroviário demorou a fazer o balanço contrário. A gente treina muito isso. Tanto que o adversário conseguiu conduzir a bola e finalizar de distância, coisa que a gente sofre pouco, arremate de intermediária, porque a gente tem esse trabalho muito bem feito da proteção da entrada da área. É uma coisa que a gente trabalhou durante a semana, corrigiu, muito atento com a bola parada do Ciel, que foi uma coisa que nos trouxe trabalho, apesar da nossa equipe ter uma postura de bola parada defensiva muito boa. A gente melhorou a bola parada ofensiva, tivemos oportunidade, inclusive o gol sai de uma bola parada ofensiva, o escanteio, depois teve a falta que o William Júnior bateu, quase fizemos o gol, a falta lateral. Então, assim, algumas coisas nesse sentido. E uma coisa que eu estou bem atento para informar vocês. Antes do jogo do América de Natal, o Ferroviário jogava com uma linha de 5, certo? Ele mudou no jogo do América de Natal, o time foi bem, venceu, ele mudou. Então, ele vinha muito mais usando uma linha de 5 que uma linha de 4. Talvez ele possa vir com uma linha de 5 para ele tirar esse balanço, essa inversão direta da minha equipe. Mas, com certeza, a gente trabalhou outras metodologias. Caso ele venha com uma linha de 5, a gente também ter um outro mecanismo de entrada, se ele criar uma amplitude maior para essa minha inversão de jogo que eu usei muito no último jogo. É isso, meus amigos. Estamos aqui nesse pré-jogo, na expectativa da bola rolar. E, desde já, eu peço para que você dê um like nesse vídeo, ative aqui os sininhos para as notificações. Antes, se inscreva no nosso canal que você também pode ser membro e curtir notícias exclusivas. E já nas redes sociais aqui do nosso @multiplaype, vamos ter as escalações, vamos ter outras notícias e informações dos bastidores antes da bola rolar às 5h30 da tarde. E depois do jogo, vocês já sabem, melhores momentos aqui no nosso Multiplay, com análise, entrevista coletiva, você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal. Valeu, galera! Boa sorte para o Santa!